Olá pessoal, comecei um pouquinho mais cedo do previsto, porque eu sei que tem muitos ansiosos aí, preparados já para começar a nossa aula ao vivo. Eu vou dar um tempinho aqui, enquanto vocês vão chegando, vão se acomodando, esperar chegar mais gente. Para nós é interessante a gente começar a falar quando tiver todo mundo presente aí. Por enquanto, se vocês quiserem colocando no chat aqui do lado, tudo que vocês digitarem vai aparecer no chat aqui do lado. Coloca ali pra gente o nome de vocês, da onde vocês são. E uma outra coisa que eu acho interessante a gente colocar pra gente saber mais ou menos com quem que a gente está falando, né? Coloca assim, um nível do seu conhecimento sobre o vinho, de 0 a 10. Quanto que você acha que você sabe, de 0 a 10? Boa noite, boa noite. Tem bastante gente entrando já, que legal. Sejam bem-vindos. Olha lá, Daniele de São Paulo, Marcelo, nota 1. Vanessa de Sorocaba, nota 0. Ó, quem acha que sabe 0 hoje vai sair com pelo menos 3, 4, 5, não sei. Depende muito da presença de vocês até o final. Mas com certeza 0 não vai ser mais. Vanessa, Juliana, Roberto. Olha lá, o pessoal de Curitiba, Porto Alegre, Mossoró, São Caetano, Campinas. Ó, São Paulo tá em peso aqui, hein? Florianópolis, Curitiba. Paulo, olá Paulo. Fala Roberta, tudo bom? Olha lá, o pessoal tá aqui em média 1, 2, tem uns que colocam 5. Olha lá, o Everton colocou 1. Falou que já passou vergonha por não saber escolher o vinho direito. Pode ficar tranquilo que hoje você vai aprender a escolher um vinho, o Everton. Hoje você vai aprender. Olha lá, que bacana, vamos lá. Bom, tá entrando bastante gente aqui, enquanto isso a gente vai dando sequência. O que a gente percebeu logo de início? Tem gente do Brasil inteiro aqui com a gente, tem gente a fim de aprender sobre vinho. A maioria deles está colocando 0, 1, 2. O máximo que eu vi até agora aqui foi 5. Eu conheço o suficiente para não passar vergonha, mas ainda sou bem iniciante. Ou seja, será que é 5? Vamos lá. Então, eu queria pedir para vocês o seguinte. A partir de agora, nós vamos começar a nossa aula. Então, para ficar bom para mim e bom para você que está assistindo, faz o seguinte. Desliga todas as abas da sua internet, deixa só essa aberta, para você não ter distração com o material. Coloca o celular no Vibra e foca aqui. Porque se você focar aqui e entender o que a gente está falando, com certeza você vai aprender a escolher um vinho de uma forma mais fácil e mais tranquila, porque essa é a nossa proposta. Eu queria explicar para vocês que não conhecem ainda o Vinho Fácil e que estão aqui para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, qual é a nossa missão, tá? O Vinho Fácil começou há quase um ano atrás, foi uma iniciativa minha, e nós temos como objetivo ensinar pessoas a tomar vinho de uma forma fácil e descontraída. E principalmente as pessoas que não sabem nada ou sabem muito pouco. Ou seja, eu quero pegar esse novo consumidor, essa pessoa que está ainda com medo, com um pouco de ansiedade, não sabe muito bem sobre as uvas, muito bem sobre os vinhos. Eu quero esse tipo de consumidor que eu tenho certeza que é você, uma pessoa que quer conhecer um pouquinho mais, uma pessoa que quer conhecer e quer entrar no mundo do vinho de uma forma mais fácil, mais descontraída, né? Porque tem muita gente que acha que vinho é difícil, mas não. A missão do Vinho Fácil é mostrar que o vinho é fácil e acessível para todos, tá? O que eu queria também deixar claro para vocês que a gente já fez outras palestras dessas antes e as pessoas que assistiram a palestra nossa e as pessoas que estão acompanhando nós estão tendo resultados significativos, tá? Uma das nossas clientes mandou um depoimento para nós esses dias falando que através dos nossos ensinamentos foi capaz de juntar tanto o marido e amigos e fazer um jantar na casa deles, fazer uma harmonização e
tiveram um momento muito agradável e muito feliz e mandaram para nós um recado agradecendo o Vinho Fácil. Então, se você também quer ter momentos como esse, saber escolher o vinho para qualquer ocasião, fica com a gente até o fim, que vai valer bastante a pena, tá? Antes de eu falar o nosso conteúdo, antes de eu dar início à nossa aula, eu queria falar um pouco da minha história, porque eu gostaria de falar para vocês o que eu já fiz até aqui, como eu cheguei até aqui, para saber que realmente sim, eu tenho capacidade e muita para explicar sobre isso que a gente vai falar agora e sobre muito mais outras coisas sobre vinho da minha forma, que é essa forma fácil e descontraída, tá? Eu venho de uma família que já mexe no mercado de bebidas há 60 anos, eu sou a terceira geração. A minha família se chama Família Bertin e nós temos uma loja em Sorocaba especializada em vinhos que foi fundada em 2002, chamada Maison Bertin. Nós começamos com distribuição de bebidas 60 anos atrás e em 2002 entramos no mundo do vinho. Nessa época eu ainda não podia beber vinho, era menor de idade, mas eu já comecei a me envolver indiretamente. Quando eu fiz 18 anos, imediatamente eu quis aprender sobre vinho, eu percebia que as pessoas tratavam o vinho de uma forma diferente, eu queria conhecer um pouco mais sobre esse tema. Porém, quando eu cheguei, o meu primeiro contato com o vinho já me assustou, porque era muito termo técnico, era muita coisa complicada, diferentes uvas e tudo mais. E eu fiquei um pouco assustado, porque eu conhecia muito de outras bebidas e era muito fácil aprender sobre outras bebidas, mas sobre vinho eu me assustei. Foi então que eu falei para o meu pai que eu queria trabalhar dentro de uma vinícola. Como a gente já tinha contato com a vinícola Salton, que foi a vinícola que nos incentivou a abrir a loja de vinhos, eu me convidei a trabalhar na Salton. Eu trabalhei lá durante quase 2 meses na produção do vinho, desde a colheita da uva até a elaboração do vinho. Foi aí então que eu me apaixonei pelo mundo do vinho. Por quê? Eu descobri o que tem por trás do produto pronto, tudo o que acontece antes do produto ficar pronto. Eu comecei a valorizar muito mais o produto que eu estava bebendo, porque eu já podia beber. Então, quando eu tive essa vivência lá no sul, na Salton, comecei a entender o mundo do vinho de uma outra forma, totalmente diferente. Logo em seguida, quando eu voltei para Sorocaba para voltar ao meu trabalho, eu já fiz um curso de sommelier, voltei lá para o sul, fiz um curso de sommelier internacional, e aí comecei a entender sobre a profissão sommelier, né? Porém, quando eu aprendi sobre sommelier, eu comecei a comprar os vinhos da loja. Hoje eu tomo conta de toda a variedade de vinhos que nós temos aqui na loja. São mais de 1000 rótulos diferentes e eu que escolho todos. E essa vivência com o vinho diária me faz aprender todos os dias. Todos os dias eu tenho contato com um produtor, com um produto novo, com um país novo, com uma uva nova. Então isso me faz aprender diariamente. E por que eu resolvi entrar nesse mundo do ensino, né? Por que eu resolvi ensinar outras pessoas sobre vinho? Porque aconteceu um episódio comigo na minha vida que me fez refletir muito sobre isso, tá? Antes eu usava o meu conhecimento para comprar novos vinhos e para vender vinhos para os meus clientes, né? Eu via todos eles chegando aqui, eu atendia eles da melhor forma e todos eles, sem exceção, todos eles têm uma única coisa em comum: dúvidas. Todos têm dúvidas. Eles querem saber sobre a variedade dos produtos, sobre a variedade das uvas. E essas dúvidas vão mudando de cliente para cliente. Tem uns que têm totalmente muitas dúvidas, não sabem nada. Igual vocês colocaram aí que sabem 0, sabem 1. Então você tem que explicar o beabá. Outros sabem um pouco mais, mas também têm dúvidas. Então, foi aí que quando eu tive esse insight em uma viagem que eu fiz para a Espanha, eu comecei a perceber que eu deveria ensinar sobre vinhos. O que aconteceu nessa viagem para eu estar aqui hoje explicando isso para vocês? Eu estava em um grupo de 40 empresários, pessoas que já trabalham no ramo do vinho há muito tempo, 40 empresários da América Latina inteira. Do Brasil só foram convidados 3, e eu estava entre eles. E a gente foi conhecer um grupo de vinícolas espanholas. Quando a gente chegou lá, no final, no último dia, quando a gente estava prestes a ir embora, a gente conheceu todas as vinícolas do grupo, foi uma viagem incrível. O diretor da vinícola
do grupo de vinícolas me chamou num canto e me entregou um vinho de presente. Falou, Rodrigo, esse vinho aqui é para você. Falei, poxa, mas por que você está dando esse vinho para mim? Você tem 40 pessoas aqui e todos eles são mais experientes do que eu, têm mais história no vinho do que eu. Eu me considerava uma pessoa menor, com menos influência do que as outras pessoas que estavam ali. E ele me mostrou a seguinte coisa, ele falou, Rodrigo, você vive num país onde o vinho ainda está começando, onde o vinho ainda não tem conhecimento, onde o vinho ainda não é explorado, e você é uma pessoa muito nova. Na época eu tinha 22 anos. Então, ele falou assim, mesmo você não sendo o que mais sabe sobre vinhos hoje, você é o que mais tem potencial para desenvolver o mercado do vinho amanhã. E quando eu voltei com esse presente na mão para o Brasil, eu comecei a pensar, por que não, ao invés de vender e comprar vinhos, eu não poderia começar a ensinar também sobre vinhos? Da minha forma, da forma como eu comecei a aprender, da forma como eu encaro o vinho até hoje. O vinho para mim é uma coisa simples, uma coisa normal, uma coisa fácil. E por isso eu comecei a ensinar sobre vinhos. Eu já tive mais de 60 alunos de cursos presenciais que eu dei aqui na loja. E esses cursos, logo nos primeiros que eu comecei a dar, eu já tive grandes feedbacks positivos em relação à minha forma de explicar, a minha forma de passar o vinho para as outras pessoas. E foi aí que eu descobri o meu dom de ensinar sobre vinhos. E por que eu migrei do ensinamento presencial para o ensinamento online, que é onde a gente está hoje? Porque eu vi o potencial que tem a internet. Através da internet, eu estou hoje falando com pessoas de outros estados, de cidades que eu nunca visitaria antes na minha vida, pessoas que estão distantes fisicamente, mas através da internet nós estamos aqui, juntos, falando sobre vinho. Então, eu vi o potencial na internet e por isso que eu estou aqui hoje para passar esse conteúdo para vocês. Então, agora que vocês sabem um pouco da minha história, nós vamos começar com o nosso conteúdo, com a nossa aula. Eu espero que vocês gostem. Peguem um papel de anotações, peguem uma caneta. E tem mais uma coisa, tá? Como eu sempre entrego mais do que eu prometo, nós vamos começar agora com um conteúdo maravilhoso. Isso já foi prometido para vocês. Vocês vão sair daqui sabendo escolher um vinho da forma correta. Porém, para quem ficar com a gente até o final dessa aula, eu tenho um bônus extra, tá? Para você que gosta de vinho, não perca essa oportunidade. Se você ficar comigo até o fim dessa aula, nós vamos dar para você um e-book de 30 dicas de harmonização de vinho e comida. Foi um e-book que eu mesmo escrevi, de 30 harmonizações do nosso dia a dia de vinho e comida. São pratos maravilhosos que você tem no seu dia a dia para harmonizar com vinhos e é um e-book muito legal. Então, se você quiser ganhar esse e-book, fica com a gente até o final desse webinar que você vai, com certeza, gostar muito disso daí. Então, vamos voltar ao nosso conteúdo e agora sim começar a nossa aula. Pega um papel, pega uma caneta e vamos anotar os passos de como escolher um vinho da forma correta, tá? São 5 passos que eu defini para a gente fazer e 5 passos vindo do mais importante para o menos importante. Porém, todos os passos são importantes, tá? Então, você tem que saber esses 5 passos para você conseguir escolher um vinho de uma forma adequada, de uma forma fácil, né? Foi assim que nós, do Vinho Fácil, criamos esse método. Então, vamos lá. Dica número 1. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai querer escolher um vinho é o seu gosto pessoal. Sempre, tá, pessoal? Não adianta. O que vai dominar uma escolha, o que vai mandar numa escolha sobre vinho é sempre o gosto pessoal de quem vai consumir. Se é você ou se é a pessoa que você vai presentear. O gosto pessoal dessa pessoa que vai consumir o vinho é que vai mandar a escolha. Pensa numa situação. Você está num restaurante, você tem um cardápio na sua mão, tá? Com várias opções de comida.
e daí você chega para o garçom e fala assim para ele, eu queria uma sugestão do melhor prato da casa. Melhor prato da casa. Ele vai te sugerir um prato. Vou dar um exemplo, tá? Ele te sugeriu um ossobuco com risoto de gorgonzola com pera. Bom, esse realmente pode ser o melhor prato da casa. Eu não estou tendo dúvidas nenhuma sobre isso. Porém, você que está consumindo esse produto pode não gostar de ossobuco, ou pode não gostar de gorgonzola, ou pode não gostar de coisas agridoce, misturando o doce com o salgado. Então, não adiantou nada essa dica do garçom, porque ele vai te servir um prato que você não vai gostar. Não é porque o prato é ruim, é porque você não gosta dos ingredientes daquele prato. Então, com o vinho é a mesma coisa. Muitas pessoas que estão começando a tomar vinho pedem sugestão para pessoas que estão mais avançadas. E chega para a pessoa e fala assim, bom, você que sabe muito sobre vinho, me indica um vinho que você gosta. Aí o cara vai pegar um vinho que ele gosta, que ele já toma, que ele sabe como que é, vai te dar, vai te indicar, você vai tomar o vinho que aquela pessoa gosta, mas não... Você pode não gostar desse vinho. Porque o que manda é o seu gosto, não o gosto da pessoa que te indicou. Então, muitas vezes acontece que a pessoa quer entrar no mundo do vinho, não sabe nada, pede conselhos para outra pessoa, a outra pessoa dá o conselho e essa pessoa generaliza. O que ela fala? Fala assim, poxa, se aquele cara que entende sobre vinhos me indicou esse vinho, falou que era bom e eu tomei e não gostei, imagine só se eu tomar um vinho ruim. Ele fica com isso na cabeça, que aquela pessoa que entende muito indicou um vinho que falou que era bom, mas que para ele foi ruim. Mas não. Ele indicou o vinho que não era do seu gosto, que não era do seu agrado. O que mais vale é o seu agrado. E como você sabe qual vinho te agrada mais? Nós temos 3 diferentes tipos de vinho, tá? Anota isso que é importante. O primeiro tipo de vinho é o vinho leve. É o vinho fácil de beber. É o vinho que não precisa de harmonização. É o vinho que não precisa de comida junto. É aquele vinho para você tomar em quantidades maiores. Aquele vinho que não passa por madeira, aquele vinho mais frutado, aquele vinho bem levinho que desce gostosinho. A maioria dos vinhos leves, quais são? São os vinhos tintos, menos alcoólicos, aqueles vinhos mais levezinhos, que tem até a coloração mais clarinha. Os vinhos brancos, os vinhos rosés, os espumantes. A maioria dos brancos, rosés e espumantes são vinhos leves, tá? Existem vinhos brancos e vinhos rosés e espumantes mais encorpados? Sim, mas a maioria são mais leves. E os vinhos tintos leves. Qual a segunda categoria de vinhos? E é a maior categoria, é onde está a maioria dos vinhos do mercado. São os vinhos de médio corpo ou medianos. O que são os vinhos de médio corpo ou medianos? São vinhos que têm estrutura, que têm um pouquinho de potência, que têm uma certa complexidade, que amarra um pouquinho mais a boca, mas não é nada absurdo, é uma coisa bem controlada, é uma coisa bem homogênea, é um gosto bastante aveludado. Então, a maioria dos vinhos de médio corpo, eles têm um álcool moderado, eles passam por madeira, mas passa pouco tempo, tá? E o que são os vinhos mais encorpados? São aqueles vinhos de maior potência, de maior estrutura, que amarram um pouco mais a boca, que tem mais persistência na boca, que passa por mais tempo por madeira. Esses vinhos normalmente precisam de uma harmonização com comida junto. Não são vinhos para você consumir em grandes quantidades, porque também são mais caros, né? Esses vinhos são mais caros, nem dá para você consumir grandes quantidades, porque você vai gastar muito dinheiro. Então, você tem que saber qual é o seu gosto pessoal, qual o vinho te agrada mais. Se é um vinho mais leve, se é um vinho mais mediano ou médio corpo, ou se é um vinho mais encorpado. Você tendo isso na sua mente, já vai te ajudar muito a diminuir a sua margem de erro. Então, você sabendo qual o vinho te agrada mais, você vai dar um parâmetro para a pessoa que vai te ajudar na escolha. Ou seja, a pessoa que está, um sommelier ou um garçom,
alguém que vai te ajudar na hora da compra, ou quando você mesmo vai fazer essa compra sozinho, você tem que saber isso, tá? Em relação ao álcool, que é uma forma de você medir se o vinho é leve, se o vinho é mediano, se o vinho é encorpado, eu vou te dar um parâmetro, tá? Um parâmetro. Não, pode ser que não funcione em 100% dos casos, mas funciona na maioria, tá? Vinhos de até 13 graus de álcool são considerados leves. Vinhos de 13 a 14 são considerados medianos. Vinhos de 14 para cima já são considerados encorpados, tá? Então, toma isso como base e isso já vai te ajudar muito na hora da sua escolha. E esse é o primeiro passo mais fundamental, por isso que eu demorei mais tempo para falar sobre esse passo, tá? O segundo passo, que vem logo em seguida do seu gosto pessoal, é a ocasião. A ocasião manda muito na hora da escolha de um vinho, tá? Por exemplo, vamos voltar, por exemplo, da comida de novo. Nem sempre uma feijoada pode ser o seu prato favorito, tá? Pode ser que você seja o mais apaixonado pela feijoada. Nem sempre uma feijoada é uma comida boa para se pedir em qualquer momento. Por exemplo, um dia de muito calor, um dia que você vai ter que trabalhar logo em seguida, um dia que você não tem muito tempo para fazer aquela digestão. Não é um bom dia para você comer uma feijoada, mesmo que você goste muito dela. Então você tem que optar por uma comida mais leve, certo? Agora, vamos dizer um dia de inverno, um dia muito frio. É um bom dia para você comer uma salada? Só a salada? Não, você procura uma comida mais quente, que te esquente, né? Porque o dia está frio. Então, com o vinho também é a mesma coisa. Os vinhos mais leves, eles pedem ocasiões mais leves, tanto de clima, né? Com climas mais quentes e mais agradáveis, quanto de ocasião mesmo. Tipo, eu vou para um encontro descontraído com amigos, a gente vai bater um papo, fazer um happy hour, vai ser uma coisa bem descontraída, tal. É vinhos mais leves, não tem como fugir. Você vai tomar em maior quantidade, você não vai ter tempo para ficar avaliando o vinho, você vai consumir em maior quantidade, por isso você tem que gastar um pouquinho menos, porque senão você vai gastar demais em muito vinho. Aí, você está uma ocasião de um jantar romântico com a sua esposa, você vai comer um cordeiro, uma comida mais condimentada e tal, aí sim, pede um vinho mais encorpado, um vinho que você vai demorar para consumir a garrafa, você vai degustar ele com calma, vai conversar, tomar um golinho aqui, um golinho ali. Então, a ocasião manda muito na hora de escolher um bom vinho. Por exemplo, eu vou presentear alguém, essa pessoa é muito importante. Também, você tem que saber qual vinho você vai escolher. Você vai escolher um vinho mais baratinho, de R$20, para você presentear uma pessoa super importante? Porém, você tem que saber o gosto dessa pessoa. Se a pessoa não gostar de vinho encorpado, nem adianta você dar um vinho mais encorpado. Porém, você pode dar um vinho mais leve, de um valor agregado maior, um produto mais leve, porém, por exemplo, um rosé de Provence, é um vinho leve, porém é um vinho glamuroso. Então, a ocasião vem logo em seguida do seu gosto pessoal. O terceiro passo, que é um passo bem curioso, que as pessoas às vezes não reparam, tá? E eu vou ensinar vocês a repararem. Principalmente quando você vai na adega de alguma loja igual aqui, ou num supermercado, ou num restaurante, ou até mesmo comprando produtos pela internet, tá? O que eu vou ensinar vocês a fazer a partir de agora? Nós vamos começar a julgar o vinho pela rotulagem. Julgar um vinho pelo que está escrito ou o que a gente consegue enxergar no rótulo. Nós vamos tentar determinar o que nós vamos esperar daquele produto que está ali na sua frente examinando o rótulo. Por quê? Como escolher um vinho não é como degustar. Como escolher é antes de degustar. Então, você tem que escolher o vinho certo sem provar. Isso é o mais difícil. Você provar antes é muito fácil. É igual fazer um test drive de carro. Você vai lá, dirige o carro, você sabe se você vai gostar ou não. Agora, escolher um vinho sem provar é uma tarefa um pouquinho mais difícil. Porém, eu vou provar para vocês que com esses passos vai ficar fácil. Então, vamos lá. Eu estou escolhendo um vinho num mercado, tá? A primeira coisa que eu vou notar, que é fácil de notar, é a tampa do vinho. Pode ser tampa de rolha
ou pode ser tampa de rosca. Muitas pessoas cometem esse erro e, por favor, não cometam também, tá? A pessoa olha isso aqui, essa tampa de rosca, e fala assim: nossa, esse vinho não presta. Não, pelo amor de Deus, nunca pode falar isso, de forma nenhuma. Não quer dizer que esse vinho não presta. Pelo contrário, quer dizer que esse vinho está pronto para o consumo. Mas o que isso quer dizer com isso, Rodrigo? Lembra que eu falei que existem vinhos leves, vinhos medianos e vinhos encorpados? A maioria dos vinhos que você vê com tampa de rosca igual essa são vinhos leves. Por quê? São vinhos que não precisam evoluir, são vinhos já prontos para consumo. Ele pode ser consumido agora, nesse momento, agora. Então, se você vê um vinho com tampa de rosca, você pode presumir que ele é um vinho mais leve. Não quer dizer que ele seja ruim. É o estilo desse vinho. É um estilo de vinho mais leve. Um vinho para o dia a dia, um vinho para tomar sem comida, um vinho para tomar um pouquinho mais de quantidade, um vinho bem fácil de tomar, pode até tomar um pouquinho mais gelado. Então, só de você ver que tem tampa de rosca, você já começa a presumir o vinho que está aqui dentro. Tá? Agora, vinhos de rolha pode ser tanto leve, quanto médio corpo, quanto encorpado, tá? Tem vários tipos de rolha. Tem rolha sintética, tem rolha aglomerada, tem rolha de cortiça mesmo. Então, não tem como você julgar um vinho só pela rolha. Então, agora eu vou ensinar o segundo passo. Como que você vai julgar um vinho pela aparência de novo? Veja o formato da garrafa, tá? Você consegue ver a diferença do formato entre as duas garrafas. Essa garrafa aqui, vamos começar por ela. Tem essa parte arredondada bem em cima, bem no topo da garrafa, e o resto da garrafa é bem reta, tá? Nós falamos que essa garrafa é um formato masculino, porque ela é bem reta, tem os ombros largos e não tem muitas curvas. Agora, falando dessa outra garrafa aqui, ela tem a curvatura bem aqui embaixo, ela é mais arredondada, tá? E ela é mais feminina. Então, você falando que essa garrafa é mais masculina e essa é mais feminina, o que você pode presumir? Que esse vinho aqui vai ser mais encorpado do que esse daqui. É um padrão que foi adotado na França e que é seguido até hoje pelos produtores. Então, quando você vê vinhos da mesma linha, tá? Que tenham diferença entre as garrafas, você pode presumir que a garrafa bordalesa, essa é uma garrafa de Bordeaux, o vinho que está aqui dentro é mais encorpado do que essa daqui, que é a garrafa borgonhesa, que é a garrafa feita em Borgonha. Então, pelo formato da garrafa também você pode pré-julgar o vinho. Outra coisa que você consegue ver fácil, o design do rótulo. Você consegue perceber que esse rótulo aqui é um rótulo mais moderno, mais descontraído do que esse, que é um rótulo mais clássico, com linhas mais clássicas. E o que você pode presumir com o desenho do rótulo do vinho? Quando o desenho do rótulo do vinho é um rótulo mais divertido, mais descontraído, mais tecnológico, você vai encontrar vinhos mais leves, mais fáceis de beber, mais para o dia a dia. E quando você vê um rótulo mais clássico como esse, você pode esperar um vinho mais complexo, um vinho mais estruturado, um pouquinho mais robusto, tá? Existem exceções? Sim, existem, muitas, mas o desenvolvedor, a pessoa que desenvolve o rótulo, ela sempre pensa mais ou menos em seguir parâmetros. Esse é o parâmetro mundial, tá? Rótulos mais modernos, existem vinhos mais leves, e rótulos mais clássicos são vinhos um pouco mais encorpados. Se você julgar essas três coisas que você vê só pela garrafa, tá? Sem você ler nada, você já tem uma chance de acerto, uma chance alta de acerto. Você começa a diminuir sua chance de erro, tá? Antes de eu dar os últimos 2 passos, eu queria fazer uma enquetezinha com vocês. O que vocês estão achando do nosso conteúdo até agora? Estão gostando? Como que tá? Lembrando que eu vou responder as perguntas só no final, para não interromper o meu raciocínio. Enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui, porque eu já falei bastante, vai colocando ali se está gostando, se não está gostando, que para mim é muito importante esse feedback.
Bom, legal. Obrigado, viu? Bastante gente falando que está gostando, que está aprendendo bastante coisa. Mano, para mim é uma forma única de agradecimento. O que eu mais me identifico, o que eu mais gosto, por isso que eu gosto de fazer isso, porque eu ajudo pessoas. O que mais me encanta é ajudar as pessoas em relação ao vinho, porque é um produto que eu amo, eu sou apaixonado mesmo. Então, quanto mais pessoas eu conseguir ajudar a consumir os vinhos de uma forma mais descomplicada possível, vai me realizar, vai cumprir com a minha missão de vida. Então, vamos voltar ao conteúdo. Olha lá, tem gente pedindo para a gente repetir os 3 primeiros passos. Vamos lá, vamos repetir então. Primeiro passo, seu gosto pessoal. Sempre vai mandar o que mais vai mandar é o seu gosto pessoal. Segundo passo, a ocasião. Lembra da ocasião. Tem ocasião que não vai bem um vinho muito encorpado. Tem ocasião que pede um vinho mais encorpado. Terceiro passo, analise a garrafa, analise o rótulo, analise o formato da garrafa, analise a rolha. Por aí você já começa a clarear a sua decisão, tá? Agora vamos entrar no quarto passo. O quarto passo é um passo que muitas pessoas se confundem. Muitas pessoas se confundem. Como que é a classificação dos vinhos? Qual é a ordem de potência dos vinhos, né? As pessoas têm essa dúvida. O que significa um reservado? O que significa um reserva? O que significa um gran reserva? Essas nomenclaturas que existem no mundo do vinho confundem um pouco a cabeça do consumidor. Mas se você parar para pensar, essas nomenclaturas existem para te ajudar. As nomenclaturas dos vinhos existem para ter um padrão, para você, consumidor, ser ajudado. Então, a partir de agora, isso daí não vai ser mais um problema para vocês, vai ser uma ajuda, tá? Então, vamos começar a falar dos padrões dos vinhos. Pensa que você é dono de uma vinícola e você precisa vender o seu vinho para o mercado. Porém, você tem um vinho mais barato, que você produz muita quantidade. Você tem um vinho intermediário, que você produz menos quantidade, porém ele tem uma qualidade melhor e um preço mais alto do que esse mais barato. Você tem um vinho que você produz menos quantidade ainda, com mais qualidade e com um preço maior. E você tem um único, exclusivo, que você produz pequenininha quantidade, quase poucas garrafas, que você tem um preço bem alto e que você quer vender mais caro também. Então, como que você diferencia a sua linha de vinhos? Sendo que você tem 4 linhas. Você tem uma linha básica, uma linha entry level, que é intermediária, uma linha mais top e uma linha ícone. Eles deram nomes para essas linhas. As pessoas que trabalham com vinho começaram a dar nomes para essas linhas. Então, qual é o primeiro nome? Qual é o vinho mais básico? Ou qual que é o vinho mais leve da maioria das vinícolas? É o vinho reservado ou varietal. É aquele vinho que não passa por madeira, que tem graduação mais baixa, que é um vinho mais leve, mais fácil de beber e sempre o mais barato, que produz grandes quantidades, que vendem grandes volumes, que sustentam as vinícolas. Os vinhos mais baratos sustentam as vinícolas, então não tem como uma vinícola trabalhar só com vinho caro. O vinho mais barato é o vinho de giro. Toda empresa tem que ter alguma coisa de giro, né? Aí temos a linha reserva. O que é a linha reserva? É a linha que passa por um pouco de presença de madeira, passa por um afinamento de madeira, mas um afinamento pequeno, um afinamento sutil, para dar um toquezinho de madeira, se tornar um vinho mediano, um vinho de médio corpo, um vinho versátil, que vai agradar tanto a pessoa que está saindo dos vinhos leves, quanto a pessoa que já gosta de uma coisa mais encorpada. Por isso, a maioria dos vinhos no mercado são medianos, que são vinhos coringas, que jogam em qualquer jogo, que brincam em qualquer situação. Por isso que são vinhos muito versáteis, os vinhos medianos. Então, os vinhos medianos são considerados os reservas ou criança, tem roble, tem alguns nomes, mas sempre relacionado a isso, tá? Aí entramos na terceira categoria de vinhos, que são os vinhos mais tops, tá? Que passam por mais presença de madeira, que têm mais estrutura, que já estão entre os medianos e os encorpados, já estão
nesse meio caminho, que são os Gran Reserva. Gran Reserva significa que passa por uma grande reserva, ou seja, passa por mais período em madeira. São vinhos mais robustos que precisam dessa passagem por mais tempo em madeira para ficarem mais aveludados, mais fáceis de beber, porém com potência, tá? Então, o Gran Reserva vai ser um vinho mais caro e mais potente. E por último, tá? A última linha de vinhos são os vinhos premium, são os vinhos ícones das vinícolas, são os vinhos mais caros, que têm altas pontuações, que passam bastante tempo por madeira e que têm as melhores uvas dos vinhedos. Ou seja, você tem uma propriedade com vários vinhedos. Aquele lugarzinho pequenininho que dá a melhor uva de toda a sua propriedade, vai ser usada aquela uva para fazer o seu vinho ícone, o seu vinho mais top. Então, todos os vinhos ícones, os vinhos premiums das vinícolas são feitos com as melhores uvas das propriedades. Por isso, eles são mais caros. Eles passam mais tempo por madeira, eles são mais estruturados, eles são mais complexos. São aqueles vinhos de guarda, aqueles vinhos que você pode guardar 5, 10 anos, tá? Essa é uma pergunta muito frequente, inclusive. Quanto tempo eu posso guardar um vinho? Na maioria dos casos, mais de 80% dos vinhos do mercado, ou seja, mais de 80% dos vinhos que eu tenho aqui, não são para guardar. São vinhos para você consumir agora. Só 20% são vinhos para você guardar um pouquinho mais. E vinhos para você guardar mais de 10 anos são apenas 3% dos vinhos do mercado. Ou seja, não fica fazendo estoque na sua casa de vinho. Compra vinho e consome. A maioria dos vinhos são para consumir agora, tá? Vamos voltar para o conteúdo. Essa é a dica número 4. Então você tem que saber as classificações dos vinhos, tá? Agora, vamos para a última dica e que todo mundo tira os cabelos por causa disso. Todo mundo fica desesperado por causa disso. Todo mundo pergunta muito por causa disso. Tem muito conteúdo na internet por causa dessa quinta dica. Porém, é a menos importante. É a menos relevante. E as pessoas se preocupam direto com essa questão, que são as variedades das uvas. Muitas pessoas querem conhecer sobre as variedades sem antes saber o seu gosto pessoal. O seu gosto pessoal vem por primeiro. A variedade da uva é a última coisa. Pensa num bebê. Não tem como um bebê sair do colo e já sair correndo. Primeiro ele tem que engatinhar, depois que ele tem que caminhar devagarzinho, depois ele começa a correr. Não adianta você estar começando no mundo do vinho e começar a querer correr direto. Você saber sobre as variedades das uvas é o último passo. É a última coisa que você tem que saber. Por quê? É a parte pouquinho mais complicada, que depende de estudo, depende de você conhecer as variedades a fundo, saber o que cada variedade vai representar. Porém, é a coisa menos importante. Porque tudo que eu falei até agora é mais importante na hora de você escolher um vinho. Então, entrando na variedade das uvas, tá? Vou voltar agora para a parte da dica 4 para vocês entenderem. Temos o vinho reservado, que é o mais básico, tá? Temos o vinho reserva, temos o Gran Reserva. Vou pegar a linha reserva para você entender mais ou menos. A minha vinícola aqui produz a linha reserva. E dentro da linha reserva eu tenho uma sequência de vinhos. Eu tenho 6 vinhos, por exemplo. Eu tenho Cabernet Sauvignon, eu tenho Pinot Noir, eu tenho Merlot, eu tenho Malbec, eu tenho Sauvignon Blanc, eu tenho Chardonnay. Dentro da minha linha reserva, tá? A minha linha reserva, o que quer dizer? Que são vinhos de médio corpo. Então, você consumidor, a hora que você chega nesse ponto, você tem que saber sobre as uvas. Por quê? Eu já escolhi um vinho de uma rotulagem mais moderna, eu já escolhi uma linha de vinhos que tem screw cap, eu já escolhi uma linha de vinhos reserva, por exemplo, e dentro da linha reserva eu quero saber qual uva eu quero, qual uva eu vou escolher. Aí sim você tem que saber sobre a uva. Porém, a diferença entre esses vinhos da linha reserva, daquela vinícola que você chegou nesse ponto, já é pouca a diferença entre elas. Então, óbvio, tem uma ordem. Nós temos na nossa página do Facebook a ordem de peso entre as uvas, começando
pela Cabernet Sauvignon, a Taná, a Shiraz, que são as mais encorpadas. Depois nós vamos descendo para Malbec, para Carmenère, para Merlot. Aí lá por baixo, das mais leves, já está a Pinot Noir, né? A Gamay. Então, o que manda no peso da uva, no corpo da uva, é a casca da uva, é a semente da uva. Então você tem que estudar um pouco sobre as variedades. Mas isso é o menos importante, tá? Então, vamos lá. Agora, acabamos o nosso raciocínio e começamos a falar sobre a escolha do vinho em si, em geral. Vamos retomar os 5 passos. Primeiro, seu gosto pessoal. Segundo, a ocasião, tá? Terceiro, vou avaliar a garrafa, o formato, tudo mais, o rótulo. Quarto, eu vou avaliar se é reserva, se é grande reserva e tudo mais. E quinto, a uva. Agora, uma dica importante, tá? Uma dica importante. Além de tudo isso, que pode te ajudar bastante, é você ler o contrarótulo do vinho. Atrás aqui do vinho, normalmente aparece algumas informações sobre o produto que está aqui dentro. Então, se você lê o que está escrito aqui, pode te ajudar bastante, tá? Isso aqui é um bônus que algumas vinícolas têm, outras não, mas algumas, na verdade a maioria que está vindo agora para o Brasil, tem uma certa historinha sobre o vinho que está aqui dentro. Isso pode te ajudar também na sua escolha, tá? Bom, tem bastante gente perguntando sobre as dúvidas entre a diferença das uvas, mas fiquem tranquilos, tá? Isso é a coisa menos importante, isso é uma coisa que tem bastante lugar que fala sobre isso, e eu vou dar um toquezinho para você daqui a pouco sobre esse assunto em específico. Você vai gostar do que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. Tudo que a gente falou agora, eu tenho certeza que já te ajudou a escolher melhor um vinho, que já te ajudou a tomar a sua decisão sozinho, tá? E eu espero que você já tenha clareado um pouco aí a sua ideia sobre como escolher um vinho. Porém, isso é uma noção inicial, tá? É uma noção básica. Aqui você já tem o primeiro, segundo e terceiro degrau para você começar a escolher um vinho. Porém, ainda tem uma escadaria pela frente. E eu sei que isso assusta as pessoas, né? As pessoas ainda têm um pouco de... Nossa, será que eu sei tudo? Será que eu vou saber tudo? É muito complicado, tem muito termo técnico. Toda vez que eu procuro sobre vinho na internet, eu acho falando sobre a astringência, sobre tanino, sobre acidez, sobre não sei o quê. Eu não sei nada sobre isso. Calma. Realmente, se você procurar assunto sobre vinho, você vai achar sempre, na maioria das vezes, termos técnicos. Porém, nós do Vinho Fácil vamos banalizar. Isso aí não existe pra gente, tá? Para nós são termos mais fáceis. Eu pego tudo que eu aprendi até hoje em todas as minhas aulas, todas as minhas viagens, todos os meus conhecimentos que eu tive, todas as minhas degustações, eu transformo isso para você. Eu sou um filtro, tá? Eu vou filtrar e vou te passar essas informações da forma mais simples possível sempre, porque essa é a nossa filosofia do vinhofácil.com. Então, eu também fiquei assustado no começo. Eu também senti um pouco de susto na hora de aprender sobre vinho. E por isso que eu fui trabalhar na vinícola, por isso que eu fui fazer curso, por isso que eu fui me especializar, porque eu nunca gostei de coisa complicada. Eu sempre fui contra coisa complicada. E por isso que eu comecei a passar o vinho dessa forma para as pessoas e eu estou conseguindo cada vez mais adeptos do meu estilo de vida, do meu estilo de ensinamento. Então, o vinho fácil nasceu por causa disso. O vinho fácil, a origem do vinho fácil foi justamente essa. Eu comecei a explicar para as outras pessoas, comecei a ter feedbacks positivos e eu senti a necessidade de estar presente no resto do Brasil todo. Passar isso adiante. E você que está assistindo isso aqui agora, você que está assistindo esse webinar ao vivo agora, é uma dessas pessoas que eu estou impactando. E eu queria agradecer de você estar aqui até agora, tá? Porém, ainda não acabou. Calma, calma que tem muita coisa pela frente, tá? Lembra que eu comecei a fazer os cursos presenciais e tudo mais? Foi muito bom, o resultado foi muito legal, as pessoas saíram daqui com outra visão. Inclusive, eu estava viajando agora na Argentina, um tempo atrás,
eu encontrei um casal que foi meu aluno no curso básico e, esses dois, tanto ele quanto ela, não sabiam nada sobre vinho, nada, zero, igual muitos aqui falaram. E quando fizeram o curso comigo, eles aprenderam tudo o que era necessário para começar a dar os próprios passos no mundo do vinho. Eles aprenderam todo o necessário, todo o alicerce e começaram a construir a sua experiência sobre o vinho de uma forma muito mais fácil. E quando eu encontrei eles lá, foi por acaso. Eu estava lá almoçando, alguém me cutucou, era ela e o marido. Falaram: Rodrigo, nosso professor, que bom encontrar você aqui. A gente queria agradecer você, porque sem você a gente não teria conhecido o mundo do vinho, a gente não estaria viajando, a gente não estaria indo em palestras, indo em restaurantes e tomando bons vinhos. E aquilo mexeu comigo também, tá? E quando eu percebi que o público que eu estava atingindo aqui em Sorocaba era muito limitado, porque eu poderia impactar bastante pessoas aqui na minha cidade, porém é limitado. Limitado por quê? Por causa do lugar, por causa de tempo. A gente lançou o curso de sábado, um monte de gente queria participar, não podia de sábado. A gente lançou o curso de terça, um monte de gente queria participar, não conseguia de terça. A gente lançou de sexta, um monte de gente queria participar, não conseguia de sexta. Ou seja, hoje as pessoas têm tarefas diárias, têm compromissos e não conseguem abrir mão disso. Então, a questão tempo é muito difícil hoje no dia a dia. As pessoas não têm um tempo para disponibilizar para o seu hobby. Isso daqui é um hobby, é uma paixão, é um estilo de vida. O vinho abre portas, o vinho convida você a entrar num mundo onde você tem o dom da palavra, você começa a conversar com outras pessoas, você consegue conhecer novos produtos, você consegue conhecer novas culturas, você consegue entrar numa discussão ou falar com outra pessoa que entende sobre vinho de igual para igual. Abre portas, o vinho abre portas e também abre você a novas experiências gastronômicas, muitas experiências maravilhosas. E o mundo online permite isso, que eu passe isso para vocês. E por isso a gente lançou e está lançando hoje para vocês que estão aqui com a gente assistindo essa palestra ao vivo, o primeiro curso sobre vinhos 100% online do vinhofácil.com. Ou seja, você vai ser capaz de aprender tudo sobre vinho, todo o necessário sobre vinho 100% online, na comodidade da sua casa, a hora que você quiser, como você quiser, repetindo quantas aulas você quiser. É uma forma de conhecimento única. E nós resolvemos lançar esse curso especialmente para vocês que estão aqui assistindo essa aula ao vivo. E com uma condição especial somente para vocês que estão aqui assistindo essa aula. Então, quando o curso, eu quis impactar o máximo de pessoas possíveis, o máximo. Com esse curso, eu quero impactar o máximo de pessoas possíveis. E por isso, a gente está lançando esse curso online por um preço muito, muito especial. Não existe nada relacionado a conhecimento sobre vinhos por esse preço que nós vamos lançar para vocês. E como vai ser esse curso? Do que se trata esse curso? Do que fala? Quais são os módulos? Eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona, tá? O curso é gravado por uma câmera Full HD, qualidade muito boa, qualidade de áudio e de vídeo muito bons. São divididos 5 módulos de 5 aulas, ou seja, são 25 aulas. Cada módulo fala sobre um assunto diferenciado. O primeiro assunto é como degustar um vinho igual a um profissional. Eu vou ensinar você a degustar como um sommelier o vinho. O segundo passo, eu vou ensinar para vocês como que funciona a produção dos vinhos.
como é elaborado um vinho branco, como é elaborado um vinho tinto, como é elaborado um rosé, como é elaborado um fortificado, como é elaborado um espumante, um frisante. O terceiro passo, nós vamos explicar para vocês todas as variáveis de produção que vão representar alguma coisa ao vinho, ou seja, quanto tempo passa por barrica, o que a barrica representa no vinho, quanto tempo tem que passar na hora da fermentação, como que é feita a colheita, como que é feito o plantio, como que é feita a irrigação, toda a parte produtiva do vinho. O módulo 3 é só sobre isso. O módulo 4, nós vamos explicar para vocês a variedade entre as uvas, ou seja, nós vamos ensinar vocês a correr sozinho. Então nós vamos falar sobre todas as principais uvas, nós vamos falar sobre todas as principais variedades de vinhos produzidas no mundo. E o quinto e último passo, nós vamos falar sobre todos os principais países produtores, ou seja, quais são os melhores vinhos da Itália, quais são os melhores vinhos do Chile, da Argentina, etc. Então é um curso muito completo que vai te dar toda essa base, toda essa estrutura essencial para você começar a dar seus próximos passos sozinho, para você começar a curtir mais o vinho da melhor forma possível e sempre da nossa linguagem, da nossa forma fácil de explicar. Ou seja, você vai ter esse conhecimento na mão, muito fácil, muito legal. Então, lembra que eu falei para vocês no começo que eu sempre entrego mais do que eu prometo? Para vocês, exclusivamente para vocês que estão aqui hoje, tá? Essa condição não tem para ninguém mais. Eu vou dar, além dessas 25 aulas, além desses 5 módulos, 4 bônus. 4 bônus exclusivos para quem adquirir o nosso curso online hoje, tá? Não é para amanhã, nem para semana que vem, é hoje. Quem adquirir hoje o nosso curso vai ganhar 4 bônus exclusivos. O primeiro bônus é o 6º módulo. Nós falamos 5 módulos, vai ter o 6º módulo. Qual é o 6º módulo? Nós vamos explicar tudo que você precisa saber sobre harmonização de vinho e comida. Tudo. Você vai saber harmonizar um vinho com qualquer comida e uma comida com qualquer vinho, certo? Você vai saber juntar os dois e você vai perceber que com a harmonização o vinho fica ainda melhor. Com a harmonização as suas experiências ficam ainda melhores. O segundo bônus, e não menos importante, na verdade é muito importante esse segundo bônus, você vai fazer parte de um grupo exclusivo do Facebook só para membros do curso Vinho Fácil Online. Ou seja, você vai ter interação com todos os alunos do Vinho Fácil e você vai ter interação comigo diretamente. Ou seja, você vai poder tirar dúvida, você vai poder comentar sobre as suas harmonizações, sobre o seu desenvolvimento durante o curso nesse grupo fechado do Facebook. O terceiro bônus. Eu vou dar para vocês uma lista dos meus 10 preferidos vinhos, ou seja, os meus 10 vinhos que eu mais gosto. Isso é uma lista pessoal minha, mas eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que não vale a pena, né? Eu mostrar para vocês um pouco dos vinhos que eu mais gosto. Eu sei que o que mais vale é o nosso gosto pessoal, mas os 10 vinhos que eu mais gosto também vão te ajudar bastante. E o último bônus é uma entrevista exclusiva, na verdade são 3 entrevistas exclusivas com 3 enólogos muito famosos do mundo do vinho. O enólogo da vinícola Salton, o enólogo da vinícola Casa Valduga e o enólogo da Bodega Catena, da Argentina. Ele foi eleito já o melhor enólogo da Argentina. Então, nós vamos dar esses 4 bônus para você adquirir hoje esse curso. E vocês devem estar se perguntando, já tem gente escrevendo aqui do lado, quanto custa esse curso, Rodrigo? Eu quero saber um pouquinho mais. Calma. A condição é tão especial, mas tão especial, que só esses bônus que eu falei para você agora, só esses 4 bônus, já custariam no mínimo R$600. No mínimo. E quanto custaria o curso? Os 5 módulos, as 25 aulas que a gente falou agora há pouco. As 5 aulas e os 25 módulos que eu falei agora há pouco custariam R$497. Ou seja, você pagaria R$497
e ganharia os 4 bônus, inteiramente de graça. Mas calma. Eu, Rodrigo Bertin, me comprometo com o seguinte: eu quero atrair o máximo de pessoas para conhecer mais sobre vinho. Essa é a minha missão. Então, para você que está aqui, só para você que está aqui e só até o final desse programa, não vai ter outra oportunidade, tá? Só até o final desse webinar. Esse curso completo das 25 aulas, mais os 4 bônus, que custariam mais de R$1.000, se fosse somar os R$497, mais os 600 que valeriam os bônus, eu vou fazer por apenas R$297. Ou seja, R$297 você vai ganhar acesso a tudo isso que eu falei, as 25 aulas, o grupo exclusivo do Facebook, as aulas sobre harmonização sobre vinho, a entrevista com o enólogo, os 10 meus preferidos vinhos, e tudo por apenas R$297. E tem uma outra opção, tá? Qual é a outra opção? Parcelado em 12 vezes de R$29,84. Não, R$28,94. É menos ainda. Ou seja, você vai pagar menos de R$1 por dia para acessar todo esse conteúdo, que com certeza vale muito mais do que isso. Bom, nossa, estou falando demais, espera. Tem o pessoal oriçado aqui já. Bom, que legal. Bom, seguinte. Eu não gosto de falar dessa forma, mas eu vou falar, tá? Eu tenho tanta certeza que esse material é F3 pontinhos que eu vou dar mais uma condição para vocês. Mais uma última condição para você adquirir o produto, o curso do vinhofácil.com hoje, tá? Que é, essa condição é única, é exclusiva, eu não vou dar mais para mais ninguém. Além do desconto, eu vou te dar uma condição que você não tem risco nenhum, que a sua compra vai ser 100% garantida, 100% segura. O que eu estou falando é o seguinte, eu vou te dar a opção de você comprar o nosso curso, adquirir o nosso produto e fazer um teste. Rodrigo, como assim um teste? É a mesma coisa que eu falar para você que você pode abrir essa garrafa de vinho aqui e se você não gostar do vinho que tem aqui dentro, você pode devolver a garrafa para mim que eu vou te devolver o dinheiro. Exatamente isso. Eu vou fazer isso com o meu curso de vinho, porque eu tenho certeza do meu conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você adquirir o produto, você vai ter 30 dias para me devolver o produto e falar assim, Rodrigo, eu não gostei, eu não quero, alguma coisa não me satisfez, eu não consegui fazer a aula, eu não consegui assistir, independente do motivo, para mim não me interessa. Se você falar que você não quer, que você quer o seu dinheiro de volta, nós vamos devolver 100% do seu dinheiro, sem pedir nem porquê, sem perguntar para você o porquê, eu não quero saber. Porque eu tenho certeza que se você comprar o nosso curso por esse preço único e ganhando os 4 bônus que você ouviu agora há pouco, você vai com certeza gostar muito do produto. Eu tenho tanta certeza que o produto é válido, porque nós já fizemos experiências presenciais e também online com esse mesmo conteúdo e as pessoas estão se transformando em relação à degustação de vinho, a falar sobre vinho, a escolher sobre vinho, em harmonizar vinhos. Nós temos depoimentos de alunos que já fizeram o nosso curso online, o nosso pequeno projeto que era feito com uma qualidade péssima. Nosso primeiro projeto foi feito com uma qualidade péssima, uma câmera ruim, um áudio ruim, e mesmo assim nós transformamos a vida das pessoas. E agora esse material está novo, esse material está muito bom, em alta definição, em bom áudio, e eu tenho certeza que vai ser ainda melhor. E tudo por R$297, por apenas
28,94 por mês, menos de R$ 1 por dia. Você vai transformar a sua experiência com vinho daqui para frente. Você vai tratar o vinho de uma forma diferente, você vai conhecer novos vinhos, você vai conhecer novas pessoas também. Porque eu li uma reportagem um tempo atrás que mostrava o seguinte: casais que usam do mesmo hábito, que tomam o mesmo produto, a tendência é viver mais tempo juntos e ser mais felizes. Ou seja, se você está começando essa jornada agora, chama sua esposa para fazer junto com você. Se vocês dois começarem juntos, vai ainda fortalecer ainda mais a sua relação. E o vinho tem essa capacidade de unir pessoas, seja afetivamente, seja profissionalmente, seja com amigos. O vinho tem essa capacidade de unir pessoas, de você conhecer novas pessoas. Então, retomando tudo que a gente falou até aqui, um curso que custaria mais de R$ 1.000, somando o nosso conteúdo mais nossos bônus, vai ficar por apenas R$ 297, ou parcelados em 12 vezes de R$ 28,94. Essa oportunidade é só para você que está aqui e só até o final desse webinar. Não terá outra oportunidade. Se você quiser garantir esse preço e essas condições, é só até o final dessa aula, tá? Bom, eu estou vendo que está uma enxurrada de perguntas aqui do meu lado e eu prometi para vocês que eu ia responder essas perguntas no final, então essa é a hora de responder perguntas. Bom, eu queria já dar boas-vindas para Maria Silva. Ela acabou de falar ali que comprou o curso, que legal. Eu nem precisei responder perguntas, você já comprou, então quer dizer que eu fui convincente. E na verdade, Maria, você não vai se arrepender. E se você se arrepender, tenha certeza que nós vamos devolver 100% do seu dinheiro. Então, você que está aí em dúvida, não tem por que você ter dúvida. Não tem risco. O negócio é assim, gostou? Beleza, se não gostou, tá aqui. Estou devolvendo agora o dinheiro, não tem problema. Bom, a Daniela está perguntando assim: existem alguns vinhos recomendados para quem está em dieta? Bom, Daniela, é o seguinte. Na verdade, o vinho que faz mal para a dieta é o vinho suave, aquele vinho que tem bastante açúcar, tá? O vinho suave tem de 80 a 100 gramas de açúcar por litro, então é muita quantidade. Agora, o vinho seco, ele, ao invés de fazer mal, ele faz bem para a saúde. Tomado na dose certa, né? Não vai exagerar também. Mas se você tomar na dose certa, faz bem para a saúde, ajuda você a queimar mais calorias até. Então, a dose certa diária é 200 ml por dia. O Marcelo está perguntando aqui se o curso tem certificado. É o seguinte, Marcelo, nós temos um certificado digital que nós vamos mandar para vocês à conclusão do curso. Porém, mais do que esse certificado digital, é o certificado que você vai levar para a sua vida. É o certificado que você vai levar para a sua vivência. A partir desse curso, a partir desse conhecimento, você vai ter confiança. Você vai deixar de ter medo. Porque o que mais afasta pessoas do consumo do vinho é o medo, é a falta de confiança. As pessoas deixam de consumir vinhos em restaurantes, deixam de comprar vinhos para levar na casa de amigos, deixam de fazer várias coisas porque tem medo de errar. E na verdade, você com esse curso, você não vai ter medo de errar. E pelo contrário, você não vai errar. Porque pensa quantos reais você gastou na sua vida escolhendo errado. Pensa quanto dinheiro você jogou fora escolhendo o vinho errado. Quanto dinheiro você perdeu escolhendo o vinho errado. E você gastando R$ 297, a partir de agora você vai diminuir sua chance a quase zero de você errar. E você não vai mais perder dinheiro. Você não vai mais escolher errado. Você não vai mais jogar fora o dinheiro. Pelo contrário, você vai ter novas oportunidades. Você vai conhecer muito mais sobre o produto e a partir de agora você vai conseguir comprar muito melhor. Juliana está perguntando aqui se eu vou mandar o curso em DVD. Não, Juliana, o curso é 100% online. O curso, ele fica hospedado numa plataforma. Você tem acesso a essa plataforma a hora que você quiser,
o dia que você quiser, de qualquer dispositivo, pode ser móvel, pode ser fixo, tá? E você vai poder assistir essa aula quantas vezes você quiser. Se você não entender da primeira vez, que eu acho difícil, você pode assistir 2, 3, 4 vezes, quanto você quiser, certo? Bom, estão perguntando aqui sobre o e-book. Ah, eu sabia que iam perguntar sobre o e-book, porque eu prometi no começo que vocês ganhariam um e-book, certo? Então é o seguinte, eu vou explicar para vocês sobre o e-book. As pessoas que estão aqui online até agora, o nosso sistema consegue rastrear essas pessoas que estão online até agora, e essas pessoas vão receber no e-mail que foi cadastrado para entrar aqui na sala, tá? O e-mail que você se cadastrou para entrar aqui na sala, nesse e-mail você vai receber o e-book logo em seguida quando a gente acabar essa aula. Quando a gente finalizar aqui a transmissão, nós vamos mandar para vocês até o final do dia o e-book no e-mail. E não esqueçam de verificar também no spam, tá? Que pode cair para o spam e daí você pode encontrar ali. Bom, agora uma pergunta longa aqui, hein? Eu vou comprar com certeza, mas antes tem uma última dúvida. Eu não ganho muito bem no meu trabalho. Eu consigo apreciar bons vinhos mesmo assim? Porque se ficar caro para comprar vinhos bons de vez em quando, aí complica. Boa pergunta, Diego. É o seguinte, o vinho ele é muito ajustável de acordo com a sua renda, tá? Por que eu digo isso? Porque eu vejo pessoas que têm muito dinheiro e que tomam vinhos de 20, 30 reais todo dia. E eu vejo pessoas que têm pouco dinheiro e tomam um vinho de 100 reais a cada 2 semanas. Porém, vai muito do seu gosto pessoal. E como você está começando agora a tomar vinho, pelo que eu entendi, normalmente quando você está começando a tomar vinho, você começa pelos vinhos mais leves, pelos vinhos médio corpo, tá? E tem muitas opções abaixo de 30, abaixo de 50 reais. Tem vinhos Gran Reserva, que é aquele vinho top, tá? Tô falando do Gran Reserva, que passa por madeira e tudo mais, que custa menos de 60 reais. Ou seja, se você souber escolher, você consegue sim gastar pouco e pegar um bom produto. Então, não se preocupe com isso. Se você souber escolher, você sempre vai gastar pouco e pegar bons produtos. É o famoso custo-benefício. É o que todo consumidor busca. Então, existem muitas opções baratas. Basta você saber procurar. Bom, estão perguntando aqui quanto tempo eu vou ter de acesso ao curso depois que eu comprar. Bom, o nosso curso tem duração de 3 meses, tá? Então, em 3 meses você consegue concluir ele e você vai ter direito a acessar todo o conteúdo por mais 3 meses. Então, você tem 6 meses para você ver todo o conteúdo, quantas vezes você quiser, repetir e assistir 2, 3 vezes se quiser, não tem problema nenhum. Osmar Carvalho, comprei. Que legal, comprou o curso, mas ainda tem uma pergunta embaixo. Eu sou empresário e já passei umas poucas e boas por não saber escolher vinhos corretamente. Estava postergando para aprender sobre, mas essa é a hora perfeita. Que legal. Bom, na verdade, não existe hora para você aprender sobre vinho. Cada um tem um momento, né? Cada um tem a sua hora. E se você está aqui até agora assistindo esse vídeo, eu posso jurar para você que a hora é agora. Porque se você se interessou até agora, com certeza a hora é agora para você. Ainda mais com essas condições. R$ 297, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. E se você for parcelar, é R$ 28,94. É menos do que o preço de um vinho. É R$1 por dia. É muito barato. Pensa no benefício que você vai ter a longo prazo. Pensa onde você pode chegar com o vinho. É uma coisa única, exclusiva para você. E esse tempo vai acabar. Daqui a pouco nós vamos encerrar a transmissão. Se você não adquirir, você não vai garantir mais o preço. Então presta atenção. Entra lá, clica no link ali do lado e acessa. Acessa para comprar o curso. Se você não está conseguindo acessar o link, digita aí na sua barra de navegação www.vinhofácil.com/curso.
Lá você vai ter acesso à nossa área de pagamento e pronto, finaliza a compra. É tranquilo. Ó, tem gente perguntando aqui, Rodrigo, qual a hora certa para usar o decanter? Bom, na verdade, o decanter é um acessório que serve para vinhos mais evoluídos, tá? Vinhos que passaram mais tempo na garrafa. Por quê? Vinhos com safras mais antigas. Por exemplo, vinhos que ficam mais do que 5 anos na garrafa, ele sofre um certo estresse, porque ele ficou muito tempo preso ali dentro. Então o decanter serve para oxigenar esse produto e fazer com que ele abra, fazer com que ele fique melhor, que ele consiga abrir de novo, porque ele ficou muito tempo preso ali, certo? Então o decanter é usado mais para vinhos mais evoluídos. Então você que vai tomar um vinho do dia a dia, não precisa usar decanter. Você pode usar sim, você pode tomar ele direto. Abre aqui a garrafa e já toma. Vinho do dia a dia, vinho safras mais jovens, não precisa de decanter, tá? A Carol está perguntando o seguinte, no meu caso eu quero fazer muito um mimo pro meu marido, ele vai se surpreender. Que legal, Carol. Na verdade você vai fazer um mimo pro seu marido e um mimo para você também, né? Porque você vai assistir junto com ele. E o conteúdo vocês podem compartilhar. Então vocês pagam uma vez só e vocês dois assistem junto. Olha só que maravilha. Paga cada um 150, sai baratinho, baratinho. Rodrigo, eu ouço que tomar vinho faz muito bem para a saúde. É verdade? Pode falar um pouco sobre isso? Bom, na verdade, o vinho faz bem para a saúde tomado nas quantidades moderadas que eu te falei agora há pouco, que são 200 ml por dia, tá? Se você tomar mais do que isso, você está consumindo uma quantidade de álcool excessiva por dia, tá? Então, você que quer que o vinho faça bem para a sua saúde, toma essa quantidade moderada que vai dilatar suas artérias, vai melhorar a sua circulação, você vai perder peso. Então, tem vários benefícios, tá? Você é um antioxidante, ou seja, ele não deixa você envelhecer. Então, são vários benefícios que o vinho tem. Porém, eu costumo tratar o vinho como um prazer, como um momento de prazer, não como um remédio, tá? Então, as pessoas ainda têm esse hábito de tratar o vinho como um remédio. O vinho não é um remédio, o vinho é um momento de prazer, para você brindar, brindar ocasiões, brindar com o seu companheiro e tudo mais. Então, você que quer uma saúde melhor, beba moderadamente. Você que está preocupado mais em ter os outros benefícios que o vinho tem para te proporcionar, melhor ainda. É isso que eu faço, tá? Eu tomo vinho quase que diariamente, mas eu não penso em saúde, eu penso em diversão. A saúde é uma coisa que eu ganho a mais, é um bônus. Igual eu estou dando para vocês os 4 bônus só para hoje. Então, garantam o curso ainda hoje, ainda até o final desse webinar. Então, a Marcela está perguntando aqui, como vão funcionar as aulas de degustação do curso? Marcela, é o seguinte, nós vamos fazer algumas degustações durante o curso, tá? Porém, você não vai precisar ter o mesmo produto que eu, especificamente o mesmo produto que eu. Eu vou ajudar você a selecionar um vinho muito parecido com aquele que eu estou provando ali. Você vai fazer essa escolha, tá? Nós vamos ensinar você a fazer essa escolha e nós vamos degustar juntos durante a aula. Então, uma aula prática também online. Ou seja, você vai aprender tomando, você vai aprender fazendo aulas práticas também. É uma forma muito fácil de você aprender com prática, né? Além da teoria. Então, o nosso curso mistura teoria e mistura prática. Uma ótima pergunta, Marcela. Com certeza, a aula prática também é fundamental para a nossa aprendizagem. Então, nossa, falei tanto, já passou mais de 1 hora. Então é o seguinte, pessoal, eu tenho que finalizar, a nossa palestra chegou ao fim, tá? Eu tenho bastante perguntas ainda que vocês estão aqui perguntando. Infelizmente eu não vou conseguir responder todas porque a gente tem um tempo limite, mas eu queria fazer o último apelo. Você que ainda está em dúvida, você que ainda não sabe se deve ou não comprar, lembra que é o seguinte, nós vamos oferecer tudo isso que a gente falou, desde os 25 módulos, com todo o conteúdo sobre vinho, mais um módulo sobre harmonização, mais as entrevistas com os enólogos, mais o grupo do Facebook. O grupo do Facebook é uma ferramenta muito legal, você vai interagir com muitas pessoas, vai conhecer gente nova,
vai poder falar comigo diretamente, as suas dúvidas, falar um pouco sobre o seu aprendizado e também vai ter acesso aos meus 10 preferidos vinhos. Isso tudo por R$ 297. É muito barato. Não tem nenhum curso de vinho no Brasil por esse preço. Então aproveitem que a minha missão do Vinho Fácil é trazer conhecimento para a maioria das pessoas possíveis do Brasil. Então, se você está em dúvida, não tenha dúvida. Compra o produto, assiste às aulas, assiste às primeiras aulas. Se você não gostar, não tem problema. Fala assim, Rodrigo, eu não me adaptei, eu não gostei muito, eu quero meu dinheiro de volta. Nós vamos devolver. 100%, sem pergunta, sem saber por quê, certo? Então, é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita gente elogiando aqui, obrigado. Eu faço isso de coração mesmo, porque é isso que eu amo fazer, falar sobre vinhos. Eu até deixei uma taça aqui no canto, porque eu costumo brindar. Todas as melhores ocasiões da minha vida eu costumo brindar alguma coisa. E eu queria fazer um brinde a você que está aqui até agora, você que se interessou, as compras que já foram feitas. Aqui a gente consegue ver que tem já bastante gente que já adquiriu, muito legal. Aqui, ó, Gilberto falou que comprou, a Maria. Então, ó, pessoal, é isso só. Eu só tenho a agradecer a presença de você até agora. Eu espero que a partir do nosso ensinamento você tenha sempre bons motivos para brindar igual eu. Então, saúde, um abraço, fiquem com ótimos vinhos e ótimas companhias, que é isso que importa. Certo? Tchau, tchau.